Queridos irmãos, ainda com o coração transpassado de felicidade por aquilo que nós vimos, tocamos ontem, contemplamos do Verbo da vida, que é o próprio Cristo, nessa solenidade de Corpus Christi. Quantas procissões no mundo inteiro, desde Roma e depois em todos os nossos países onde estamos presentes. Eu aqui de Belém tive a alegria de viver esse momento tão bonito com o Dom Alberto, com toda a igreja local aqui, os nossos irmãos presentes e muito atuantes aqui na evangelização dessa grande cidade que é Belém do Pará. Então, alegria por tudo que vivemos. E hoje continuamos nessa sexta-feira do tempo comum, então já é dia de voltar a jejuar para nos unirmos mais ao Senhor, para podermos mais estar próximos do seu coração. Nessa sexta-feira queremos continuar a meditar nos estados de vida. E hoje o número 207, Comunidade de Vida, uma vocação para casais e famílias. Mais do que uma congregação cujo termo marca mais o celibato consagrado, cada casal e família na comunidade são doados a Deus. O casal e a família já estão reunidos numa comunidade sacramental e eles já formam uma pequena igreja doméstica. Em comunidade, esta realidade deve ser reconhecida e respeitada. Cada casal e família constituem uma comunidade dentro da comunidade. A relação e transmissão entre as duas realidades deve ser considerada e gerida da melhor forma possível. São dignos de especial honra e recomendação na igreja aqueles que, leigos, solteiros ou casados, se dedicam perpétua ou temporariamente com a sua competência profissional ao serviço das instituições e suas atividades. É de grande alegria para a igreja que cresça cada vez mais o número de leigos que prestam o seu serviço às associações e obras de apostolado dentro da própria nação ou no campo internacional, ou sobretudo nas comunidades católicas das missões e das igrejas mais recentes. O Papa João Paulo II, na exortação apostólica Ecclesia in America, retoma a importância dos leigos engajados nas realidades de igreja. Há um segundo âmbito no qual muitos fiéis leigos são chamados a trabalhar. É aquele que poderia se definir como intra-eclesial. Esta nova forma de engajamento numa consagração de vida, e não na vida consagrada, de casais em comunidade de vida, encontrará certamente uma definição canônica mais precisa nos próximos anos e nas gerações vindouras. Por ora, devemos contentar-nos com exemplos na igreja primitiva, Priscila e Áquila, assim como no decorrer da história. Mas como não reconhecer que em nossos dias o Senhor também chama casais? São João Paulo II deixou entrever na sua encíclica Vita Consacrata a possibilidade de reconhecimento de novas formas de vida consagrada. Certamente essas novas formas deverão ter em conta as novas formas de vida consagrada nas comunidades novas. São João Paulo II, em Vita Consacrata, ele vai dizer no número 62, face a tanta riqueza de dons e impulsos inovadores, parece oportuno criar uma comissão para as questões referentes às novas formas de vida consagrada, com o objetivo de estabelecer critérios de autenticidade que sirvam de ajuda no discernimento e nas decisões. Os casais na comunidade vivem e assumem plenamente sua vocação matrimonial e familiar, fazendo inteiramente parte da comunidade. Eles vivem, junto com os seus irmãos e irmãs de outros estados de vida, a mesma espiritualidade e partilham com eles a vida comunitária e missionária. Alegramos-nos na comunidade Sementes do Verbo de ter tantos casais justamente chamados a essa consagração de vida, a partir já dos nossos fundadores, o diácono Jorge Marie, mas depois tantos outros que se juntam como casados, como famílias para doarem a sua vida para a nova evangelização. E justamente essa comissão que o Papa João Paulo II pedia que se formasse, uma comissão para estudar as novas formas de vida consagrada, já existe com Dom João Aves, e todos os anos nós participamos de encontros internacionais em Roma para meditarmos esses critérios de autenticidade, darmos graças por tanta diversidade de formas, de novas formas de vida consagrada, que incluem também casais missionários a serviço da nova evangelização. São novos tempos e novas precisões canônicas que a Igreja, nas suas leis, tenta acompanhar as novidades do Espírito e torná-las claras, torná-las mais
entendíveis, porque são novidades, são coisas novas do Espírito Santo. Então quer dizer que hoje na igreja temos casais que vivem no mundo, nas suas profissões, e nas suas profissões tentam evangelizar, nos tempos também que têm livres, também nos tempos que, nas suas paróquias, nos seus movimentos, mas tem outros que têm um chamado a dar toda a sua vida, que seriam chamados a serem de verdade consagrados na sua forma de doação e vivem uma consagração de vida a tempo integral. Tem missa diária, tem os ofícios, tem a adoração perpétua, vivem Alexio, vivem missões de evangelização, às vezes por países como a África ou a Ásia, deixam os seus países, deixam a sua cultura. Temos um casal, por exemplo, muito jovem de Belém, do Pará, justamente onde eu estou, e que hoje é missionário na Bélgica, e por causa da Bélgica aprendeu Flamengo, e tem um testemunho tão bonito de deixar tudo só por causa do Senhor e da evangelização. Que o Senhor multiplique essa forma de vida dos casais nessa consagração das suas vidas à nova evangelização. Segundo Reis 11, quando a mãe de Ocosias, Atália, soube que o seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real. Mas Josabá, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou Joás, seu sobrinho, dentre os filhos do rei que estavam sendo massacrados, e o colocou com sua ama no quarto dos leitos. Assim ela o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos cáritas e dos guardas e os convocou junto de si no templo do Senhor. Concluiu com eles uma aliança, fez-lhes prestar juramento e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus homens, tanto os que entravam em serviço no sábado, como os que o terminavam, e vieram para junto do sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos do rei Davi, que estavam no templo do Senhor. Os guardas se postaram de armas na mão, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, rodeando o altar e o templo. Então Joiada mandou que trouxesse o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. Proclamaram no rei e deram-lhe a unção. Bateram palmas e gritaram, viva o rei! E ouvindo os gritos do povo, Atalaia veio em direção ao povo no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os tocadores da trombeta perto do rei, todo o povo da terra gritando de alegria e tocando as trombetas, Atalaia rasgou suas vestes e bradou, traição, traição! Então o sacerdote Joiada deu ordem aos comandantes da tropa, arrastai-o para fora, por entre as fileiras, e se alguém a seguir, passai-o ao fio da espada, pois o sacerdote dissera, não a mateis dentro do templo do Senhor. Agarraram-no então quando ela chegou ao palácio real pela entrada da porta dos cavalos e foi morta nesse lugar. Joiada concluiu entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança pela qual o povo se comprometia a ser o povo do Senhor e outra aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra dirigiu-se depois ao templo do Baal e o demoliu. Quebraram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. O sacerdote estabeleceu postos de vigilância no templo do Senhor. Todo o povo da terra estava em festa e a cidade estava calma. Atalia fora morta pela espada no palácio real. Forte essa passagem com tantas mortes, mas o importante de reter é de verdade que o ungido escolhido para ser rei agora é ungido e pode reinar para ajudar o povo. Olha o que é a verdadeira autoridade, para ajudar o povo a não ter outra aliança, a não ser a aliança com Deus, se comprometendo a ser o povo do Senhor. Que bonito! O que é uma verdadeira autoridade? É alguém que nos ajuda a ser o verdadeiro povo do Senhor. E o templo deve ser esse lugar de vigilância, de proteção espiritual de todas as almas. Salmo 131, o Senhor jurou a Davi uma verdade que jamais desmentirá.
É um fruto do teu ventre que eu vou colocar em teu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se em teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, desejou-a como residência própria. Ela é o meu repouso para sempre, aí vou habitar, pois eu a desejei. Ali farei brotar uma linhagem a Davi e prepararei uma lâmpada no meu Messias. Vestirei seus inimigos de vergonha e sobre eles vai brilhar seu diadema. Que bonito, o Senhor que elege e que coroa de dons, esse diadema manifesta a coroação, a unção com tantos dons para o governo, para guiar outros para a plenitude do cumprimento da aliança com Deus, tornarmos-nos o povo de Deus. Mateus 6, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho, portanto, se o teu olho estiver são, todo o corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Importante essa palavra em que nos mostra que a iluminação é que nos leva à conversão. Pensamos nesse tempo, nessa semana do Corpus Christi, em que vimos o corpo de Cristo, em que pudemos adorá-lo com os nossos próprios olhos. Pensamos nessa iluminação que é a entrada da vontade de Deus para toda a nossa existência, em todas as áreas da nossa vida. Pensamos que Deus ilumine aquilo que Ele quer para nós, e quando a pessoa é iluminada, ela se converte, ela se rende ao amor do Pai. Hoje, nessa continuação do Tratado de São Cipriano, século III, ele diz assim: Cristo acrescentou claramente uma lei que nos abriga a uma determinada condição. Que peçamos a remissão das dívidas, e se nós mesmos perdoarmos aos nossos devedores, sabemos que não podemos alcançar o perdão pedido se não façamos o mesmo em relação aos que nos ofendem. Por esta razão, diz em outro lugar, com a mesma medida com que medis, sereis medido. E aquele servo que, perdoando toda a dívida por seu senhor, não quis perdoar o companheiro, foi lançado ao cárcere. Por não ter querido ser indulgente com o companheiro, perdeu a indulgência com que fora tratado pelo Senhor. Então somos chamados a amar e a perdoar os nossos irmãos, porque somos amados e perdoados.